Saudações alvinegras! Vai, Corinthians! É o podcast Irmandade Corintiana número 206 e estamos classificados! Eu tô aqui. Milagres acontecem, né? Milagres acontecem. Estou aqui essa noite com o grandíssimo Ícaro e o gigante Fábio. Tudo bem com você? Opa, Só alegria, meus tudo amigos. bem. Milagres acontecem. Essa classificação é que nem a camisa azul do Corinthians, é inexplicável. É um negócio... Bom, meus amigos, é isso mesmo. Milagres acontecem. Estamos classificados para a fase mais aguda, para a fase final do Campeonato Paulista. Antes da quarentena, a gente já dava como desclassificado, né? O Corinthians não tem mais chance. E agora, depois da quarentena, o Corinthians consegue 2 vitórias e se classifica. E eu já tinha falado um pouco isso, né? Eu lembro nos primeiros podcasts que a gente fez, eu perguntei se o Corinthians poderia se beneficiar dessa parada, e eu falei que sim, já que o Corinthians jogava mal, e depois dessa parada, ninguém sabia quanto tempo foi, e foi até bastante tempo, né? Foram 4 meses sem partidas. Os adversários iam estar no mesmo nível do Corinthians, porque o Corinthians estava mal, não ia adiantar nada. E os adversários estavam melhores, perderam o seu momento, e o Corinthians se aproveitou disso, né? A gente tem que lembrar que o Guarani, que é o nosso adversário direto pela vaga, vinha de 2 vitórias seguidas, em recuperação, né? Conseguiu até essa distância de pontos pro Corinthians. Com a parada, 2 derrotas depois da parada. E o Corinthians vinha de vários empates, patinando ali, um time sem vontade e tudo mais. E agora, depois da parada, eu não vou falar que a vontade voltou, mas o Corinthians conseguiu duas vitórias aí e se classificou. E você, Carão, que desacreditava que a parada podia ajudar o Corinthians, não era isso? Cara, eu desacreditava. Na verdade, não precisa ir muito longe, não. Você falou de antes da quarentena. Eu, semana passada, tava falando pra vocês que assim, a minha expectativa não era a classificação. A minha expectativa eram 2 vitórias pra gente retomar confiança e tal. A classificação foi um bônus aí, né? Porque a gente não contava com essa ajuda do Guarani também. Mas eu não acreditava, não. Mas eu vou te falar, cara, eu tô bem contente, tô bem feliz. Seria muita hipocrisia da minha parte falar que não tem coisas a se arrumar, né? Mas Opa! assim, a gente, Muita coisa com certeza tem coisa pra arrumar. Mas eu vou te falar que eu tô feliz, cara, porque a gente ganhou da porcada no meio da semana. Depois de, acho que 12 jogos tomando 1 gol, média de 1 gol por jogo, né? 12 jogos, 12 gols. A nossa defesa por 2 jogos não foi vazada, né? Muito bem lembrado. Então acho que já é um belo de um ganho aí. Tô muito contente, obviamente, com algumas coisas. Avelar, por exemplo, tá saindo muito bem ali na defesa. Tem o desempenho do Fagner, a gente já falou do Cássio, enfim. Então acho que é um momento de boas perspectivas, né? Mesmo com tudo que tem pra arrumar, talvez eu esteja num astral bom e esteja positivo. E você, Fábio, tá num astral bom, positivo com essa classificação? Como é que você tá? Eu tô feliz com a classificação. Realmente é inesperada. Acho que eu poderia até imaginar o Corinthians conseguindo 6 pontos, mais ou menos da forma como conseguiu, sem encantar, sem convencer, mas conseguindo 6 pontos. Mas não imaginava que o Guarani ia dar essa engasgada enorme que deu. Mas enfim, dane-se os campineiros ali. O Corinthians fez a parte dele, mas como eu falei, foi aos trancos e barrancos, sem convencer. Eu achei que foi um futebol eficiente de resultados, né, pelo que mostrou, mas não foi aquele futebol de resultados que você fala, o time sabe sofrer, ou etc. Não, o time contou com o gigantismo do Cássio no Clássico e contou com a perna de pau tremenda do Oeste no jogo de hoje, porque correu risco em ambos os jogos de tomar gols, né? O que não tomou. Mas o fato é, estamos classificados. E se tratando de Corinthians, tudo pode acontecer agora, porque o Corinthians enfrenta o melhor time do campeonato,
É um momento curto, né? Então vai jogar ou na quarta ou na quinta-feira, não vai ter tempo de treinar pra caralho. Mas agora zera tudo. Assim, se da pandemia já zerava, já tinha essa expressão, agora zera tudo, mas tá difícil porque não zera a tabela, né? Não zera a pontuação da tabela. Agora zerou tudo mesmo. Nem mando de jogo tem de verdade, né? Então... Exatamente. A vantagem que, teoricamente, o Bragantino teria com o mando de campo não existe mais, né? Exato, não vão jogar lá no Nabizão, comendo linguiça. Nem na cidade dele eles vão poder jogar. Então, a vantagem que o Paulista tem da campanha perde a validade. No caso do Corinthians, por exemplo, o Corinthians poderia mandar o jogo na sua arena, tem um pouco de vantagem ali, porque o Corinthians está mais acostumado a jogar na arena, mas só por isso. Agora, no caso do Bragantino, quer dizer, ele não vai conseguir nem jogar lá na cidade deles, não tem público nem nada, então a vantagem vai por água abaixo, né? Então a vantagem do Paulista não funciona mais. Um eventual jogo na arena, eu entendo que seria vantagem para o Corinthians sim, conhecer o gramado, não só conhecer, né, mas mandar no gramado, determinar como que vai ser o gramado. Hoje no intervalo o Avelar falou, eu acho que gostei da entrevista do Avelar no intervalo do jogo de hoje, ele foi bem positivo, ele falou, olha, fiz o gol, mas tenho que falar a verdade, o time não jogou bem, não mereceu, sim, enfim, ele foi bem pé no chão ali. Mas, e aí ele falou, o gramado aqui é seco, a gente tá conseguindo tocar a bola direito. Então esse é o tipo de coisa que você controla quando você tem o jogo no seu gramado. O Corinthians não vai ter isso, mas também até aí, enfim, parece que o time joga melhor quando não treina, então de repente consegue resultado quando não manda também, enfim, é isso aí. É do avesso, mas agora pode ser tetra. Agora eu acredito muito mais hoje do que eu acreditava durante os últimos 4 meses de pandemia, assim. Não, é verdade. Agora que deixaram a gente chegar, a gente pode acreditar também, né? Mas tem pela frente um adversário difícil. O Bragantino. Exato. Red Bull, Bragantino, Bragabu, sei lá como é que vai chamar esse time. Fez a melhor campanha e a gente escutava boatos de que eles tinham voltado a treinar até antes, né? Da pandemia e tal, meio que escondido ali e tal. A federação ainda não definiu as datas do jogo. A gente está gravando esse podcast domingo à noite. A definição deve ser nessa segunda-feira, mas pela tabela os jogos vão ser quarta e quinta à noite, às 19h e às 21h30. Eu tenho quase certeza, assim, eu seria capaz de apostar em qualquer um. O Corinthians vai jogar quarta, 9h30 da noite. O Corinthians, que atrai mais público, a gente está sabendo que tem uma confusão aqui no Brasil com esse direito de jogo e tudo mais. A gente viu no Carioca uma confusão enorme. O Corinthians tem demonstrado apoio à emissora que detém os direitos, a TV Globo, e eu acho que isso vai contar bastante para o Corinthians mandar essa partida na quarta, no horário nobre, né? O chamado horário nobre da rodada, que é quarta, 9h30 da noite. Mas ainda não sabemos, não temos essa certeza. Mas eu concordo com você. Acho que deve ser esse caminho, até usando a justificativa, é o time mais popular com a melhor contra o time com a melhor campanha do campeonato. Por que não, lógica, né? 3 times conseguiram 2 vitórias nesse retorno, né? O Bragantino é um deles, o Corinthians é outro deles, o terceiro é a Ponte Preta. São os 3 times, as 3 melhores campanhas pós-quarentena aí. O Edson Filho perguntando aí quem foi o craque da partida. O craque da partida foi o Ederson. Edson Marcou Filho, um baita golaço. Marcou um golaço e entrou com vontade. E a gente já pode falar dele, né? Eu acho que nessa volta o futebol do Corinthians não me surpreendeu. Eu acho que a gente já está acostumado a ver o Corinthians jogar melhor contra adversários tradicionais. Isso aconteceu contra a Porcada no quarta-feira. E ter dificuldades contra times menores, como aconteceu hoje. E, aliás, um futebol hoje bastante desinteressante do Corinthians no primeiro tempo, enfim. Preguiçoso. Cansado, né? Cansado, assim. Né? E o Ederson realmente foi a luz que a gente viu nessa partida em especial. Ele já tinha entrado bem na partida anterior, mas com pouco tempo, né? Mas nessa partida jogou muito bem e eu acho que ele já ganha a posição ali de titular no lugar do Camacho, não é, Fábio? Sim, aliás, assim, mérito do Thiago Nunes, porque o Ederson entrou no intervalo e tinha tudo pro Thiago Nunes segurar essas substituições, porque ele foi forçado a fazer 2 no primeiro tempo, né? Usou aquele esquema de trocar 2 jogadores de uma vez só por contusões, do Everaldo e do Bozelli.
Então, achei que foi interessante. Ele quis mudar alguma coisa no time e conseguiu ter um jogador melhor em campo. Foi isso, não mudou o time. O time continuou ruim, mas o Ederson estava melhor que o Camacho. Então, acho que essa foi a grande vantagem. Acho que sim, ele está pedindo passagem. Teve 2 demonstrações aí, um tempo hoje e uns 20 minutos no outro jogo, que mostrou vontade, mostrou uma característica de querer definir, de querer chutar. No último jogo a gente xingava ele porque ele poderia ter passado pro Bozelli livre, mas nessa vez ele, assim, se ele tivesse feito hoje o que ele fez, quer dizer, se ele tivesse feito na quarta o que ele fez hoje, a gente ia estar super feliz com um golaço desse contra o Palmeiras, porque ia entrar. Com certeza. Esse petardo entrava. Se ele fizer no quarta-feira de novo contra o Bragantino, vai entrar de novo. Então, que põe o moleque lá. E foi uma contratação assim, meio criticada, outro volante, não sei o que, é caro, não tá nem sendo aproveitado no Cruzeiro, blá blá blá, não sei o que, aquela coisa dos chinelinhos do Cruzeiro, né, que caiu e tal. Mas chegou aqui mostrando vontade e acho que é isso. Agora é em campo que se resolve. E em campo ele tá conquistando. Assim. O Camacho não mostrou absolutamente nada nesses 2 jogos para se garantir em campo. Na semana passada, a gente estava conversando com relação à dupla, por exemplo, vir a ser Gabriel e Cantillo, né? Quando o Cantillo estivesse apto a jogar. Agora, a gente discutindo essa hipótese, o Camacho é o que tá sobrando aí, né? Porque assim, o Gabriel, eu acho que ele fez 2 partidas regulares. Ele não foi espetacular. Ele fez 2 partidas regulares, né? O futebol do Gabriel é esse, né? Eu acho que a gente não pode exigir, né? Não pode exigir dele o passe. Isso. Ele até tá tentando, enfim, até acerta e tal, mas o futebol dele, você desarma e vão passar pro cara mais perto. Mas o ponto que eu tava levantando é que, assim, a lógica do Thiago Nunes no começo do ano era usar 2 volantes que soubessem sair pra jogo, né? Isso. Que tinham um bom passe e tal. Então, por isso que tava Camacho e Cantillo. Dentro dessa lógica, hoje, na minha visão, é Ederson e Cantillo. Porque, não tô falando só por causa do jogo de hoje, não é isso. Mas é que o Camacho, como o Fábio disse, não ofereceu nada muito a mais, assim, que despertasse. Então, já que o Gabriel não tem essa característica de saída de passe e tal, ele é um cara mais fixo e também fez 2 partidas ok, hoje, pra mim, seria Ederson e Cantillo a lógica. É que precisa ver quando o Cantillo voltaria, né? Mas hoje, pra mim, por exemplo, se o Cantillo não voltar, já é Gabriel e Ederson. Eu acho que o Cantillo, ele não vai funcionar com o Ederson. Eu discordo um pouco de você, Carol. Eu acho que os 2 saindo pro jogo, eles saem de maneira diferentes, né? O Cantillo aciona mais outros jogadores com passe. Ele tem um passe muito bom, um passe longo muito bom, né? O Ederson é mais agudo. E o Ederson é de corrida, de chegar Sim. E tudo mais. Até o pessoal falando aqui lembra um pouco o Paulinho, é verdade, lembra um pouco o Paulinho. Agora, pra mim, ele lembra mais o Elias até, com essa característica de carregar a bola e chegar correndo, né? E eu acho que os 2 juntos, o Corinthians ficaria muito desprotegido. Eu acho que o Camacho funciona melhor com o Cantillo, porque o Camacho tem esse passe que você falou, melhor, mais curto e tal. O Cantillo tem um passe mais longo, mas o Camacho fica mais e marca mais. O Cantillo... Enfim, a gente percebeu isso, né? Com a entrada do Gabriel, o Camacho passou a ser o volante que chega mais. Isso não acontecia. Mas ele de primeiro volante, fazendo a posição, ele joga melhor. Então eu acho que... Ou jogou melhor, às vezes que jogou, enfim. E a dupla funcionou, né? Você tá falando sobre o Camacho voltar a ser primeiro volante, e aí, teoricamente, seria uma disputa entre Cantillo e Ederson, né? Eu acho que aí o que a gente fica o Cantillo funcionou muito bem com o Camacho. E talvez o Ederson funcione muito bem com o Gabriel. Não sei se alterações nessa dupla dão resultado. Eu acho que o Cantillo, quando jogou com o Gabriel, não foi tão legal. E, enfim, a gente nunca viu o Ederson com o Camacho. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Acho que é uma dúvida, é um quebra-cabeça ali. Quem tem que resolver é o nosso Thiago Nunes, né? Eu acho que o futebol ofensivo que o Thiago Nunes visa teria espaço para Ederson e Cantillo jogarem no mesmo time. Não sei qual dos 2 ficaria mais preso, né? Faria mais a primeira função. Pelas características dele, entendo que seria mais o Cantillo, que talvez o futebol dele sofra um pouco, mas ainda entendo que o time como um todo ganha.
Mas para este momento, eu acho difícil o Cantillo entrar, assim. Ele tá voltando agora da doença, lá do Covid, né? Treinou pouco, se é que treinou, enfim. Não sei nem se vai ter liberação médica para jogar de fato, né? Então, eu acho que seria talvez uma bagunça nesse momento colocar o Cantillo. Acho que essa Gabriel com o Ederson tá funcionando, né? Muito mais do que o Gabriel com o Camacho, né? É interessante isso, eu não tinha pensado por esse lado, assim, o Camacho ele fazia o primeiro volante com o Cantillo, né? E agora que ele foi forçado a se deslocar para ser o segundo volante, ele sumiu. Assim como o Luan tá sumido, né? Então, de repente, ter dois jogadores melhores de toque ali, ter alguém mais próximo dele consiga conversar melhor com o Luan, né? Possa fazer crescer o futebol do Luan, como pode ser o Cantillo ali, né? O que me parece ser um consenso é que o Camacho tá sobrando nessa história, né? Pela lógica aí, dentro das quatro opções de elementos aí de parceria, o Camacho me parece estar sobrando um pouco nessa história. Só para completar, um elemento interessante pra gente falar, que a gente falou na quarta-feira na nossa live pós-jogo do Palmeiras. O Carlos Augusto, por exemplo, fez uma boa dobradinha com o Avelar na esquerda, principalmente no sistema defensivo. Então, talvez ter dois volantes um pouco mais ofensivos faça com que os laterais tenham que retrair um pouco, né? E aí dá essa sustentação defensiva. Então, acho que tudo esse vai fazer parte do quebra-cabeça dele para estudar, principalmente por ser mata-mata, para não correr riscos. O Carlos realmente jogou bem e é curioso, né? Que falam que tem uma negociação acontecendo para ele jogar na Europa já, com o Monza, um time da segunda divisão da Itália, enfim. Ele que tem o passaporte europeu, né? Então ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro lá. Agora sim, eu acho que pensando... Se eu fosse o menino Carlos Augusto, tô jogando aqui. O treinador tá me dando confiança. Eu era a terceira opção, agora eu sou a primeira opção. Será que vale a pena eu ir para a segunda divisão italiana e deixar passar essa chance que eu tô tendo aqui no Corinthians? Eu acho que não é o momento de negociar. Eu sei que o Corinthians precisa de dinheiro, apesar desse dinheiro também não vai ser grande coisa, enfim, é um lateral esquerdo, garoto, tá chegando agora, lateral esquerdo não vale tudo isso no mercado, enfim, o Corinthians não vai conseguir uma bolada pelo Carlos Augusto, porque ele também não tá jogando esse futebol gigantesco assim, né? Então, eu seguraria o garoto nesse momento. A gente sabe que o Sid Clay vai ser devolvido no final do ano, e eu preferia segurar o jogador que, como o Ícaro falou, tá se dando bem com o Avelar, né, Fábio? Tá sim, e deu uma segurança defensiva, né? Eu acho que se tem alguma coisa que dá para falar bem do time, né? Fora, conseguiu a classificação, falar do futebol do Ederson e tal, é que essas duas linhas de marcação funcionaram melhor, né? A primeira e a segunda linha de marcação funcionaram melhor no primeiro tempo contra o Palmeiras, no segundo acabou sendo furada diversas vezes, e acho que hoje também conseguiu travar razoavelmente bem, né? Entendo sim que faltou, o Oeste não era desafio, né? Não deveria ser desafio e não foi desafio pro Corinthians nesse quesito, mas o fato é que a defesa se manteve um pouco mais sólida com esse lado ali, né? E... bom, eu acho que o Corinthians tem uma série de decisões a tomar aí, né? O Bozelli provavelmente não joga, o Everaldo provavelmente não joga, o Cantillo, não sei se... O Bozelli é certeza, né? Ele quebrou a cara, literalmente. Literalmente, né? Quebraram a cara dele, né? Fraturou a face, de uma maneira mais chique de falar, e vai ser operado na segunda-feira de manhã. Teve uma contusão meio parecida com a que o Renato Augusto teve no Corinthians, né? Depois ele ficou um tempo fora e quando voltou, ainda voltou com aquela máscara lá, protegendo a cara. Se ele voltar jogando a bola que o Renato Augusto jogou depois, né? Tudo bem. Vamos lembrar que é verdade, o Renato Augusto voltou e fez história depois disso, né? Tudo beleza. Mas quando ele voltar também, vai ter a concorrência do Jô, né? O Jô, que o Corinthians vai ter que correr para se inscrever no Paulista para poder jogar essa quarta-feira, porque sem o nosso camisa 77 agora, né? O Jô tá com essa camisa, a gente não tem reserva pro Bozelli, né? Ele se machuca, a gente olha pro banco e fala, não temos um centroavante de reserva. No começo do ano a gente tinha o Gustavo e o Wagner Love, e o Corinthians se livrou, enfim, dispensou, e ainda deixou... um da avó, né?
Matheus Matias. E o Corinthians deixou eles irem embora, enfim, não trouxe ninguém para substituir, nem alguém da base tá treinando lá com o time, nem nada disso. Quer dizer, não temos um reserva para a posição de centroavante. E aí eu acho que o Jô, podendo ser inscrito, vai começar a jogar, e a minha esperança é que ele ganhe a posição e o Bozelli realmente agora vai ser cirurgia, enfim, não sei se ele vai voltar a ter oportunidade de jogar como titular do Corinthians esse ano. Eu acho que a probabilidade é muito grande, né? É a deixa, teoricamente, para acabar a discussão, né? Jô e Bozelli podem jogar junto, tá? Não vai ter essa discussão, né? Porque o Bozelli não vai voltar Infelizmente não deve voltar. Eu digo infelizmente até pela saúde do cara e tal, porque foi uma bela de uma pancada ali que ele tomou. E se é caso de cirurgia, eu acredito que ele deve voltar lá pro Brasileiro, provavelmente com proteção, né? Que nem o Renato Augusto usou e tal. E era, teoricamente, a lógica, né? O Jô, ele não chegou para ser banco, obviamente, né? Ele chegou para ser titular e, se eu não me engano, ele já pode ser inscrito agora nas quartas, né? Imagino eu. A questão, o impedimento dele é uma burocracia, né? O time japonês precisa enviar pro Corinthians uma documentação. Eu não sei porque que o Corinthians não tá enchendo o saco deles desde que o Jô pisou agora vai precisar, né? Enfim, pra mandar essa documentação, né? Talvez nem a diretoria acreditasse nessa classificação dessa forma, né? Mas o fato é que, assim, não conseguiu para a partida do Palmeiras, tinha que ter conseguido logo em seguida essa documentação, né? Já vislumbrando essa possibilidade de se classificar. Mas me preocupa isso, porque o Bozelli, se ele ficar um tempo prolongado fora, mesmo que consiga trazer o Jô, não tem um reserva pro Jô, né? Em algum momento que precise, o Jô se contunde, 3 cartões amarelos, etc. Enfim, o Jô não é nenhum garoto aí, não é? Então, o Thiago Nunes precisa pensar em alternativas ao jogo com um centroavante, né? Precisa pensar em como jogar, como montar um time sem essa peça também. Fica esse desafio para ele aí, né? Daqui em diante. E acho que essa classificação aí pelo menos garante para ele a não ser que no Brasileiro a coisa ande muito ladeira abaixo, mas acho que garante ele aí pro resto do ano aí, né? Agora, o que a gente tem visto, e o Thiago Nunes tem tentado isso com a entrada do Sid Clay, o Sid Clay entrou nas 2 partidas, mas não entrou na lateral esquerda, né? O Sid Clay pode aparecer nessa vaga do Everaldo, né? Que saiu também contundido nessa partida, a gente não sabe Exato. Se ele pode jogar ou não. E a gente viu que o Janderson, uma partida muito ruim do garoto, né? Eu que gosto muito do moleque, não defendo mais a colocação dele no time titular. E a gente precisa de uma alternativa ali, né? E aí o Sid Clay pode ser uma alternativa para chegada no ataque, né? O que vocês acham disso? Precisa, porque assim, sendo sincero, até observando o jogo de hoje, o jogo da quarta-feira, é que realmente falta uma criação ali. Pra mim o Luan, obviamente, tá jogando muito mal, né? Tá devendo. Mas você ter, por exemplo, o Sid Clay como um meia esquerda, que era uma função que ele já fez no Atlético Paranaense, se eu não me engano, pode ser uma alternativa, um cruzamento. Se você tiver, por exemplo, o Jô, é um cara então que pode ser um pouco mais agudo do lado esquerdo e gerar alguns cruzamentos, e aí ter o Jô, por exemplo, na área, que é um cara que sabe concluir, pode ser uma alternativa. Falta esse poder de ataque. Então, se o Sid Clay for essa solução, né, tomara que seja, enfim. Eu acho que o pessoal tá falando mal do Luan, e é verdade, ele não jogou bem, mas eu acho que não dá pra tirar esse cara do time, até porque o primeiro gol saiu num passe dele de falta, enfim, ele saiu de um passe dele. Eu acho que ele é a maior contratação do Corinthians no ano, ele precisa sentir esse peso, precisa sentir essa responsabilidade e responder em campo, né? A gente não pode, no momento mais agudo do Corinthians no ano, a partida contra o Bragantino passa a ser a partida mais importante que o Corinthians vai disputar nesse ano, tirar o principal jogador. E até porque não temos... Eu entendi o que você falou, você não tá querendo colocar ele no lugar do Luan. Você tá querendo colocar ele ao lado do Luan. Eu quis dizer. Não, eu entendi. Mas a gente não tem nenhum jogador... Ao contrário do Ederson, que tá pedindo passagem, e o Camacho tá abaixo, a gente fala, pô, esse cara merece essa titularidade. A gente não tem ninguém nessa posição do Luan pra roubar a posição dele, né? Então faltam opções mesmo, mas falta opção até no banco. O que eu enxergo do Luan e o que me deixa incomodado no Luan é que, assim, o Luan, ele não é o cara pra fazer partidas ok. Ele é o cara que, teoricamente, veio pra
sanar um problema, né? Resolver um problema. Com tudo que ele apresentou, né, no Grêmio, tal, todo o histórico dele, ele é um cara que você fala assim, sei lá, no papel, o time adversário olha e fala assim, puta, cara, tem o Luan e o Jô, ferrou, né? Temos um problema para resolver. Esse é o ideal que eu quero ver do Luan. E eu acho que hoje ele não tá apresentando isso. O Edson Filho dá uma solução interessante aí de colocar o Luan pro lugar do Everaldo e pôr alguém no meio, no lugar do Luan. Ele não chegou a mencionar quem ele colocaria ali no meio. Talvez o próprio Vital que entrou hoje, não foi bem, mas o Vital mas talvez o Luan renda mais, assim, é melhor ter o Luan rendendo melhor e ninguém rendendo no meio do que não ter ninguém rendendo em nenhuma das duas posições, não sei. Mas acho curioso essa solução do Sid Clay, de entrar o Sid Clay ali, porque tanto o Sid Clay quanto o Piton, eles em momentos da carreira deles, né, a breve carreira do Piton, a carreira mais longa do Sid Clay, fizeram esse papel de jogar mais pro meio ou mais como ponta, né, sair da lateral. E pode ser que isso acabe acontecendo, né? A gente entrou ali, teve hoje em um determinado momento 3 laterais esquerdos jogando, né? Que você falou no nosso pós-jogo aí. Teve o Avelar, o Carlos e o Sid Clay. A gente pode ter 4, de repente. Já coloca o Piton também ali em algum momento. É isso. Nenhum deles presta para ser titular naquela lateral esquerda, mas todos eles prestam para ser titular no Corinthians. Sei lá. Uma festa de lateral esquerdo no Corinthians. Né? Enfim. O melhor time, o melhor lado esquerdo do Brasil, né? O Corinthians já se gabou de ter isso em algum momento da vida. Enfim, mas se a gente for pensar nessas 2 partidas, quer dizer, nesses 4 tempos de 45 minutos, eu acho que se a gente juntar o futebol, o melhor futebol do Corinthians nessas 2 partidas, vocês acham que dá 45 minutos de futebol bom? Não. Acho que não. Juntando as 2 partidas... Acho que dá, o primeiro sim. tempo do Palmeiras, talvez o primeiro tempo do Palmeiras e uns lampejos. Você pega as substituições, tal, as contusões do Cássio, né? Enfim. Vale cena nesses cena é o melhor momento do Corinthians, você tá falando. Não, eu não acho que dá, não. Eu acho que o Corinthians ganhou essas 2 partidas na força da camisa, né? A gente sabe o histórico recente que o Corinthians tem contra o time de verde, isso se fez valer de novo na quarta-feira. O Oeste nunca tirou um ponto sequer do Corinthians, já são 10 partidas disputadas, não é que foram 2 partidas só, já são 10 partidas jogadas contra o Oeste, e o Corinthians fez 30 pontos, quer dizer, ganhou todas as partidas. Então é um time que, historicamente, o Corinthians passa por cima. Hoje não foi uma passagem assim por cima, mas ganhou a camisa do Corinthians e o histórico se fez valer bastante nessas 2 partidas depois da parada. Vamos ver como é que vai ser contra o Bragantino, que é um adversário mais tradicional, apesar de ser Red Bull agora e ter aquela coisa toda. E a gente lembra o passado, né, do goleiro Júlio César, que está lá no Bragantino. E a gente lembra que foi numa fase dessa, num Paulista passado, ele jogava com a camisa do Corinthians, que ele falhou 2 vezes e abriu espaço pro Cássio jogar e fazer história no Corinthians. Quem sabe aí o nosso Júlio César não falha também contra o Coringão nessa fase final, né, Icarão? Cara, traz boas lembranças, né? Tomara que o retrospecto jogue a nosso favor. Boas lembranças, você exagera. Não. Boas lembranças no sentido assim, pelo menos rendeu o Cássio, né? Se não fosse o Júlio César, não existiria Cássio hoje, é isso que eu quis dizer. Sim. Ok. Mas não, é como eu falei no começo, eu acho que agora zerou pra valer tudo. O Bragantino hoje tem um time que parece ser melhor do que o time do Corinthians, pelo que tem mostrado no ano. Mas é um time que ainda não decidiu nada, né? E o Corinthians traz consigo o peso de ter sido tricampeão. Se tem alguma coisa para ser otimista ao longo da performance do time nesse ano, é que em momentos cruciais ele jogou melhor, né? Nos clássicos contra o Santos, contra o Palmeiras agora também, assim, o time de alguma forma cresceu e foi resiliente. Então agora vai, né? O Corinthians já esteve nos últimos, foi tricampeão, mas assim,
nos últimos 2 anos, ele não estava jogando uma super bola, né? Em 2018, ele cresceu, de certa forma, nessa fase final, né? Jogou melhor nessa fase final, e nesse último ano foi, assim, bem aos trancos e barrancos, né? E como o Gibson bem lembrou no pós-jogo, nenhum dos outros times tá jogando uma bola impressionante. Talvez o Bragantino, mas o Bragantino não tem a camisa, não tem o peso, né? A parada deixou todo mundo equilibrado, né, de certa forma. Então talvez, assim, possa dar esse empurrão e o Corinthians ser tetra, né? Tudo pode acontecer. Eu concordo no sentido de tradição. O que eu acho que o Bragantino, se você for parar para analisar, não é surpresa o que ele apresentou até agora, porque ele foi planejado para isso. Sim. Então, para mim, eu acho que é o principal desafio. Né? Teve um investimento, teve uma lógica, né? Então, para mim, eu acho que é o principal jogo, o principal teste do Corinthians para esse ano em sentido de decisão. Vou te falar que até mais do que o Guarani, porque o Guarani teve toda a pilha da Libertadores, mas o Guarani era um time mais fraco, né? Se você for parar a pensar, não era um teste tão difícil e o Corinthians não passou, né? Então, eu acho que hoje é mais difícil você passar do Red Bull do que, por exemplo, do Guarani, em sentido de qualidade. Eu acho que é. Eu concordo com tudo que você falou. A diferença é que contra o Guarani, enfim, a gente tá falando de eliminação, né? O Corinthians jogou uma fora e uma em casa. Aqui é jogo único, sem torcida. É verdade. E a zebra é mais fácil acontecer. A zebra é mais fácil acontecer. E hoje a zebra é... o Corinthians ganhar. Pois é, então. Isso que eu tô falando. Entendi, você tá sendo otimista, entendi. Exatamente. A zebra, o Thiago Nunes deu uma entrevista depois do jogo e falou: a zebra é o Corinthians. Em jogo único, partida sem público nem nada, a zebra tá cantando aí. É verdade, tem razão. Bom, meus amigos, vamos chegando ao final deste podcast 206. Milagres acontecem, estamos classificados, por incrível que pareça, para a fase final do Campeonato Paulista. A gente volta na semana que vem, aqui no Facebook e no YouTube, sempre às 8 da noite. E o Icarão tem que lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Icarão? Claro, galera, vamos lá então. A gente está aí ao vivo no YouTube e no Facebook, né, para vocês fazendo essa gravação aí do podcast. Mas a gente também está no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify e no Telegram, mais recentemente. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão, enquanto o Titio Andrés permitir. É isso aí, amigo. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube. Certo, galera? Muito obrigado. E se inscreva também no Telegram. A gente está postando uma série de conteúdos muito bacanas, alguns exclusivos que a gente está colocando só lá. É um legal, entra lá no Telegram, procura lá na Irmandade, a gente já passou aqui o endereço também. Bem bacana aí, vale a pena. Tem um grupo com bastante informação ali. Enquetes, participação, enfim, legal. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Abraço, galera!